comigo tá tudo bem meus exames, eu sempre vou no médico, tá tudo bem. Mas e o esposo, né? Como é que tá o espermograma, como é que tá a rotina dele? Isso também interfere muito. E não só interfere na gestação natural, como interfere nos resultados do laboratório. Então, quando a gente a gente vai trabalhar com material que não é dado, né? Então, quando o óvulo tá bom, quando o espermatozoide tá bom, a gente vai ter um embrião melhor e com maior chance de implantar e gerar um bebê saudável. Quando seria que um casal procura o processo de fertilização e passa por uma consulta, por uma análise, né, de embrião? Quando que chega até você de uma forma simples de entender? Então, a recomendação, né, que é da Organização Mundial de Saúde, é que casais ou pacientes inférteis, que pode ser tanto um casal homoafetivo, uma mulher que queira ter o filho solo, busquem auxílio da reprodução de um profissional especializado em reprodução, a partir de 6 meses tentando, se tiver mais do que 35 anos, a mulher, e 1 ano tentando, se for menos do que 35 anos, tá? Por que isso? A gente sabe que a nossa fertilidade cai muito com a nossa idade, né? O ideal biologicamente é que a gente engravide no máximo até os 24 anos. Mas que pouquíssimas, né, conseguem. A gente quer trabalhar, né? A gente vai trabalhar, vai viajar, vai ter uma carreira, vai fazer todo aquele cenário perfeito antes de poder estar pronta para receber um bebezinho, né? E só que daí nisso, o nosso corpo acaba não acompanhando o lado social, né? Então, a qualidade dos nossos óvulos vai diminuindo. Então, o que acontece? Quando a gente vai ter o processo de fertilização e da formação do embriãozinho, o óvulo tem lá os cromossomos dele, certo? Quando a gente ovula e ele vai fertilizar com o espermatozoide, ele passa a completar o processo de meiose, de divisão celular dele. E nessa divisão, os cromossomos é para dividir de forma igual. Então, 23 de um lado, 23 do outro, certo? Só que imagina, esses óvulos estão ali esperando por esse momento desde quando a gente está na barriga da nossa mãe, né? Então, no momento dessa divisão, fica muito mais difícil. É como se eles estivessem muito mais presos um ao outro. Então, é possível que acabe tendo um cromossomo a mais para um lado, um cromossomo a menos para o outro, ou um pedacinho de cromossomo a mais para o outro, né? Várias alterações que podem ou não implantar, né? Que é a maioria. Então, aí vai naquele problema da falha de implantação, que não está engravidando, ou mesmo risco de abortamento ou nascimento de uma criança com uma doença congênita, algum problema, certo? Então, o ideal é o quê? Passados esses 6 meses a 1 ano tentando, vai atrás de um médico, né, especialista, não é ginecologista comum, porque o ginecologista comum às vezes não tem, né, o olhar mais crítico para pedir os exames mais apropriados. Então, aí você vai iniciar o processo de investigação, né? Como é que tá a reserva ovariana? Que é quantos óvulos você tem disponível para fertilização naquele mês, né? Quanto mais, melhor, porque aumenta a chance de você ter um óvulo normal que vai gerar um embriãozinho normal, certo? E nesse processo, junto com a investigação, o ideal é que 3 meses antes, né, pelo menos, do tratamento, inicie uma mudança de hábitos, né? A melhora da alimentação, sono, exercício, manejo de ansiedade, de estresse. Então, como sempre na vida, a terapia é importantíssima, né? Mesmo durante o tratamento, né? Ainda mais que quem já está vivendo um histórico de muita frustração, né? Muita ansiedade. Então, é importantíssimo ter alguma maneira de lidar com tantas emoções, né? E aí, começando a investigação, é importantíssimo sempre que vamos tratar, né, no caso mais comum, que é um casal heteroafetivo, né? Sim. Então, o casal seja investigado. Então, comigo tá tudo bem meus exames. Eu sempre vou no médico, tá tudo bem. Mas e o esposo, né? Como é que tá o espermograma, como é que tá a rotina dele? Isso também interfere muito. E não só interfere na gestação natural, como interfere nos resultados do laboratório. Então, quando a gente
a gente vai trabalhar com material que não é sedado, né? Então, quando o óvulo tá bom, quando o espermatozoide tá bom, a gente vai ter um embrião melhor e com maior chance de implantar e gerar um bebê saudável, tá? Aí tem vários tipos de tratamento, né? Tem coito programado, que é, né? Pode falar um pouquinho, Ana, que ela talvez tenha alguém que não saiba. É só um parêntese, né? Não dá para perder a oportunidade de lembrar. Eu tive um casal que foi fazer o processo de coleta e 2 dias antes enchendo a cara, porque vou beber todas agora, porque depois vai tirar o embrião, eu vou ficar grávida. Gente, você sujou seu aquário inteirinho, coitadinho desse óvulo, desse espermatozoide. Então, esse processo de se preparar antes de um coito, de uma inseminação, de uma FIV, de uma I, tem que ter fundamento aqui, ó, responsabilidade. Exatamente, é como se você já estivesse grávida, né? Você na cabeça essa criança já existe, então, né? Todo o corpo tem que se preparar para isso também, né? Para aumentar a chance mesmo de realizar o seu sonho, né? Mas às vezes vai atropelando, né? Vai ter muita pressa, né? Que é logo e acaba pulando essa etapa que é muito importante, né? E às vezes, uma mudança de hábito nem é necessário chegar ao ponto de ter que ter uma assistência, né? De ter que fazer uma fertilização, um tratamento caro, né? Pouco acessível. É onde a limpeza do aquário age, graças a Deus, né? Ainda bem que você já tem essa seguidora, já tem esse trabalho incrível, que está ajudando muita gente a não ter que precisar de tratamento. Vamos falar então do coito, da inseminação, da FIV. O coito programado, ele é exatamente o que o nome fala. Então, o médico vai orientar quando que você vai ter relações sexuais para obter a gestação. Então, quando que no seu ciclo vai ter uma chance maior de você engravidar. Nós, seres humanos, não somos bons reprodutores, né? O coelho olhou para grávido, mas a gente, no ápice da nossa fertilidade, com tudo certo, pH certo, temperatura, tudo, a chance de a gente engravidar é em torno de 20% a 30%. Então, é relativamente baixo. Isso. A partir dos 35, já cai para uns 20%, 15%. Passado dos 40, já é, gente, 2%, 5% é muito baixo, né? Então, aí que entra os tratamentos, né? A inseminação intrauterina, ela faz como? Primeiro, você vai tomar uma série de medicamentos hormonais que são para estimular um número adequado de óvulos que, né, cheguem à maturidade, que seriam aptos à fertilização. E o sêmen processado, limpo, com só os espermatozoides no meio de cultivo, ele é injetado no útero, dentro do útero. Então, ao invés de ele ter que percorrer todo o canal vaginal até o útero, até chegar nas tubas, que é onde ocorre a fertilização, o encontro do óvulo com o espermatozoide, a gente diminui esse caminho, a gente dá um empurrãozinho para eles. Então, eles já estando ali no útero, aí eles vão poder fazer essa comunicação. É um tratamento mais barato, né, em torno de 5 a 10 mil reais, tá? Mas a chance de gestação também é menor, né? E é viável em caso de, né, quando você tem as duas tubas pérvias, né, que elas não estão obstruídas, porque no caso de uma tuba obstruída, a única opção seria a FIV, né? Porque... Ana, eu vou te interromper aqui que eu vou lembrando de algumas coisas. Eu recebi ontem, e eu acho que vale muito a pena trazer aqui, gente, esse comentário, que eu fiquei bastante preocupada. Uma seguidora falou assim, Mone, eu vou fazer inseminação caseira. Eu falei, como assim? Ela falou, eu vou emprestar os espermatozoides do meu cunhado e vou colocar numa seringa. Eu falei, meu Deus, eu preciso pedir para Ana falar sobre esse risco, né? Essa gravidade, porque eu acredito que além de não ser permitido, né? Legalmente falando. Legalmente, realmente não é legal, né? Tem bastante gente que faz, casais homoafetivos.
É bastante comum. Eu não sabia que era tão comum assim, É não. comum, é Eu comum. achei um pouquinho Mas quais que são estranho. os riscos? É esquisito mesmo, mas é bem comum. Mas quais que são os riscos, né? Quando a gente precisa de um sêmen, né, externo, né, de um doador, as normas brasileiras são que esse doador deve ser anônimo, tá? Sim. Por quê? Se ele não é anônimo, ele tem direito sobre o seu filho, entendeu? Então, se você faz uma inseminação caseira, aí daqui 5 anos ele fala, não, o filho é meu, né? Eu tenho direito sobre ele, eu tenho dever sobre ele, ele vai ter esse Vai ter. respaldo, né? Além do risco de como qualquer relação com pessoas Uhum. que a gente não faz exame, né? Então, para Uhum. gestar, a gente precisa ter tudo certinho. Então, hepatite, sífilis, HIV, tudo isso tem que ser testado antes da gestação. E o Tá. sêmen também, né? E então, assim, e sem contar dos riscos, né? Tipo, se vai ser com uma seringa, né, no canal vaginal, da onde essa seringa é esterilizado, como é que tá esse material, você não sabe. Às vezes pode ter algum problema, ou então a pessoa vai tentar colocar no útero, pode dar um problema gravíssimo, perder o útero, infecção, enfim. Eu conheço casais que fizeram, né, que tem perfil no Instagram, que conta história e tal, mas não é algo que eu recomendo, tá? Até mesmo porque existe tratamento pelo SUS, né? Verdade. Então, é uma opção, né? E pelo menos em São Paulo eu sei que não tá com fila. Então, não é difícil de você conseguir, não demora para conseguir. Então, sem contar que tem vários programas de Tem doação. oportunidades, né? Tem alternativas, né? Não são, claro, não é de graça, né? Porque tem toda a mão de obra, tem material, tem o conhecimento das pessoas que estão envolvidas. Mas É mais com acessível. planejamento financeiro dá para fazer, e tem projetos sociais, enfim, tem inúmeras alternativas mais seguras para você e para a criança, né? Uhum. No futuro. Mas acontece bastante. E sobre a FIV em si, que aí já aumentam as chances, né, de entre 40% e 50%, é isso? Isso. Com óvulos, a gente fala sempre da idade do óvulo, tá? Então, com óvulos de até 35 anos, o estimado é 50% de chance. Aí, de 36 a 39, em torno de 33%. De 40 a 42, em torno de 10%. E depois dos 42, aí já cai para uns 2%, tá? Que daí é quando a gente passa a indicar o uso de óvulos doados, que daí são necessariamente mais jovens, Uhum. vai ter mais chance, ou a partir dos 38, a análise genética dos embriões, tá? Daí daqui a pouquinho eu já explico como que ela é feita. Mas, em suma, como que acontece? Da mesma forma que na inseminação, você vai passar por um processo de estímulo dos seus ovários para produzir o maior número de óvulos possível, tá? Esses óvulos, eles são retirados do seu corpo por via cirúrgica. Então, usa o transdutor, que é aquele equipamento que faz o transvaginal, aquele equipamento esquisito que a gente usa no transvaginal. Daí, acoplado a ele, tem uma agulha. E essa agulha perfura o ovário, a paciente vai estar sedada, então não sente dor. Perfura o ovário e vai coletando o líquido que tem dentro do ovário, tá? Dentro dos folículos, que é a casinha do óvulo. Aí esse líquido vai para mim no laboratório, eu analiso ele na lupa, pego os óvulos com uma pipeta de vidro e vou guardando eles na incubadora. Então, os óvulos, os embriões, eles ficam quentinhos na incubadora, no ambiente que é para mimetizar o útero, né? Então, vai estar com pH adequado, vai ter proteína, vai ter açúcares, tudo que o embrião precisa para se desenvolver, tá? Parente, meninas, açúcares são os carboidratos bons, não é o açúcar, ok? Isso, Porque açúcar refinado suja muito o aquário, inflama, aumenta foco de endometriose, aumenta a insulina e piora a implantação do embrião, tá? Então, só um exatamente. parêntese técnico que para não confundir. Embriãozinho não precisa de açúcar refinado, não. Aí, esses ovos podem ser congelados, né? Se você não pretende ter filho logo, que é o filho no futuro.
ou já fertilizados, né? Então, os espermatozoides, eles também podem ser obtidos por via cirúrgica, quando não tem espermatozoide no sêmen, né? Então, não é, às vezes, não, tá tudo bem comigo, porque eu ejaculo, eu vejo, tá tudo bem. Mas a gente não sabe se naquele sêmen tem espermatozoide realmente. Então, é imprescindível que seja feito espermograma, né? Até mesmo para melhorar a qualidade dos espermatozoides, caso necessário. Uhum. E aí, ou então, que é o mais comum, que é por masturbação mesmo, né? Então, no dia da coleta dos ovos, o esposo, ele vai fazer a masturbação, esse sêmen também vai para o laboratório, a gente lava ele, tá? Para separar o sêmen dos espermatozoides, e esses espermatozoides vão de encontro ao óvulo. Tem duas vias. Ou numa FIV clássica, que é também mais raro de fazer, depende dos casos, né? Geralmente mais com óvulos jovens, que é como a gente coloca numa plaquinha de cultivo o óvulo e vários espermatozoides. Aí eles vão nadando do jeitinho deles, do jeito que a natureza quer, e entra no óvulo e fertiliza. Nem sempre o sêmen permite essa técnica, né? Então, quando o sêmen não é tão bom, a gente faz o quê? A gente pega uma agulhinha, que é da espessura de um fio de cabelo, quebra o flagelo, né, o rabinho do espermatozoide, e injeta ele dentro do óvulo. Aí, só no dia seguinte, a gente consegue visualizar se eles realmente namoraram, né? Porque, apesar de a gente colocar ele dentro, precisa de uma série de reações químicas, né? Para ele realmente iniciar a formação de um embrião. Aí, Mônica, olha que legal. A gente consegue manter em cultivo bastante tempo esse embrião no laboratório, né? Ele sobrevive 8 dias, tá? Nossa, eu não sabia quantos dias. Ele sobrevive bastante. Tem algum videozinho, Ana, que a gente pode compartilhar depois no canal do Telegram? Tem, eu posso mandar. Inclusive, eu acho que eu devo ter algum aqui. Deixa eu... Aí, o que a gente faz? A gente vai monitorando o desenvolvimento desses embriões. Então, a gente tem um padrão do que a gente espera que os embriões tenham em determinado dia. Então, no primeiro dia, que são 18 horas depois da fertilização, a gente olha se ele tem 2 pronúcleos, né? Que é a junção do material genético da mãe com o do pai. Se não tiver, a gente assume que não teve fertilização, mas mantém eles em cultivo, né? Porque às vezes tem algum que é mais rapidinho, já fundiu, e a gente não conseguiu visualizar esses pronúcleos, tá? Conseguem ver? Peraí. Aí. Eu tô conseguindo. Consegue? Aqui, tá vendo onde tá o mouse? Uhum. Aqui é uma X, né? Então, essa aqui é a agulha que vai entrar no... Aumenta a imagem. Isso. Assim, tá bom? Sim. Tá centralizado? Uhum. Então, ó, o espermatozoide tá aqui na pontinha da agulha. Aí ele vai entrar, a gente rompe a membrana do óvulo. Aqui o espermatozoide. Deposita ele dentro do óvulo e sai. É só isso. Rapidinho. Indolor. Show. Quanto menos tempo a gente passa com óvulo, com agulha dentro do óvulo, também melhor. Tudo que a gente faz no laboratório, a gente tem que ter anteninha ligada para tudo. Tudo. São muitos fatores que podem interferir no desenvolvimento do embrião. Mônica, até o terceiro dia de desenvolvimento, que é quando é para eles terem entre 7 e 9 células, quem comanda o desenvolvimento do embrião é o DNA da mãe, do óvulo. Então, é muito comum hoje que a gente faça um cultivo estendido, né? Até D5, D6, que é o dia do desenvolvimento do embrião. Esse D5, que é bem famoso, né? São nomenclaturas, então, para quem não sabe, D3, D5, tô com o cabelo molhado, tá parecendo O, né? D3 e D5 é o tempo que tá em desenvolvimento de dias do embrião, ok? E aí o D5, ele tem quantas células, só para elas entenderem? Já tem centenas. A principal diferença é que no D5 ele já tem 2 grupos celulares diferentes, né? Então, no D3 são celulinhas iguais, no D5 a gente já diferencia as células que vão virar placenta e as células que vão virar o feto. Uhum. Tá? Ok. E aí que entra a análise?
Isso. A análise costuma ser no quinto dia do embrião, tá? Então, a gente pega parte das células que vão virar placenta, com uma agulhinha também, e essas células são enviadas para uma empresa especializada, né, que vai fazer a análise genética. Então, vai fazer o sequenciamento do DNA dessas células. E aí que a gente vai saber se ele tem um número apropriado de cromossomos ou não. Então, se ele pode ter uma síndrome de Down, se é menininho, se é menininha, né? A gente consegue ver isso. E aí a pergunta que elas, vou te interrompendo, a pergunta que não quer calar é se dá para escolher menino ou menina. Dá, mas não pode. A legislação não permite. Faça tratamento para você escolher o sexo, né? Então, a prioridade para transferência vai ser um embriãozinho normal e com o melhor morfologia, né? Com a melhor forma. Qualidade, é. Olha só, o espermatozoide não sai ao furar o óvulo. O que que acontece com a cabeça do espermatozoide? Não sai, porque antes de a gente colocar o espermatozoide dentro do óvulo, eu quebro a cauda dele. Por dois motivos. Um, para ele não sair nadando, né? Senão ele vai destruir todas as organelas dentro da célula. E o outro motivo é que na fertilização natural, né, no corpo, o espermatozoide, ele encosta a cabeça no óvulo e ele rompe o flagelo, entra só a cabeça mesmo. E então eu mimetizo essa quebra para ele entender, ó, tá na hora aqui de fertilizar. Então ele não vai ter a capacidade de sair do óvulo. Ele Show. fica quietinho. Sensacional, né, gente? Que lindo. E aí, o que mais que temos? Quando não é a FIV aí. Aí, mas só para fechar a ideia, Fecha. como é o DNA da mãe, né, que controla o embrião até o D3, acontece se os óvulos não estão com boa qualidade, daí que vai interferir a nutrição e tudo mais, eles não chegam ao blastocisto, entendeu? Porque daí entre o D3 e o D5 é quando entra em ação o DNA do embrião mesmo. Então, é quando o espermatozoide vai fazer um papel mais significativo. Até lá, se a gente vê que o embrião não está passando de D3, deve ter algum problema no óvulo mesmo, tá? Então, isso eu acho que é super importante, porque quando acontece alguma coisa assim no laboratório, eu sempre indico que vá para nutricionista, enfim, acupuntura, várias estratégias para tentar melhorar a qualidade dos óvulos e até talvez melhorar a protocolo de estímulo, enfim, tentar fazer tudo diferente para ter um resultado melhor.